Bom dia, boa tarde, boa noite, que a paz de Jesus esteja conosco, nos conduzindo sempre pelo melhor caminho. E voltando aos nossos estudos, hoje o livro é o Fonte Viva e a gente sempre inicia pedindo a Jesus que ilumine os nossos caminhos, fortaleça os nossos passos no bem, agradecendo também por todas as bênçãos que recebemos diariamente e que às vezes estamos com os olhos fechados e não conseguimos perceber todas as bênçãos que nos envolvem. Então, que Jesus nos abençoe. E o tema de hoje é o capítulo 121, chama-se Busquemos a Luz. Começa com a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, que diz assim: Toda a escritura inspirada por Deus é proveitosa para a instrução na justiça. E Emmanuel explica: procura a ideia pelo valor que lhe é próprio. Quando a moeda comum te vem às mãos, não indagas de onde proveio. Ignora se procede de casa de um homem justo ou injusto, se manteve antes a serviço de um santo ou de um malfeitor. Nesse sentido, ele quer dizer que a gente precisa buscar a verdade pela verdade que ela contém, não pela maneira como ela vem envolvida. Conhecendo-lhe a importância, sabes conservá-la ou utilizá-la com senso prático, porque aprendestes a perceber nela o selo da autoridade que lhe orienta a luta humana. E às vezes a gente fala assim, porque a riqueza, o dinheiro é uma perdição. O uso que a gente faz dele é que é sim uma bênção ou uma maldição na nossa vida. Ele diz, o dinheiro é uma representação do poder aquisitivo do governo temporal a que te submetes, e por isso não lhe discutes a origem, respeitando e aproveitando na altura das possibilidades com que se apresenta. O dinheiro, ele é isento, a gente usa ele para o bem ou para o mal, de acordo com as nossas tendências. O dinheiro em si não tem um valor emocional, espiritual, ele é só uma moeda de troca. Na mesma base surgem as ideias renovadoras e edificantes. Por que exigir sejam elas subscritas em sua exposição por nossos parentes ou amigos particulares, a fim de que produzam o efeito salutar que nós esperamos delas em nós e ao redor de nós? E aqui ele está dizendo da gente só aprovar e só tomar como certa as ideias que forem daqueles que pensam como nós, dos nossos afins. E a gente tem visto muito isso hoje, cada um separado no seu grupinho e defendendo causas juntos só porque eles pensam da mesma maneira. Isso não significa que aquela ideia é realmente boa. Toda página consoladora e instrutiva é dádiva do alto, e ela pode vir de todas as religiões. A maneira como a gente usa a religião ou os ensinamentos evangélicos é que vão dizer do nosso real entendimento dele. Não importa que os pensamentos nela corporificados tenham vindo por intermediário do espírito de nossos pais terrestres ou de nossos filhos da carne, de nossos afeiçoados ou de nossos companheiros. A gente sempre tem que estar atento porque existem lições todos os dias sendo passadas para nós e nem sempre vem daqueles que a gente considera como mais categorizados, mais entendidos para passar o ensinamento. A gente aprende todos os dias com todas as pessoas. E ele fala aqui inclusive dos filhos, porque a gente na posição de pais acha que tem sempre coisas para ensinar e esquece que a gente tem que nesse caminho aprender muita coisa com eles. O essencial é o proveito que nos possa oferecer. Essa frase é essencial. Como diz Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Cabe a gente escolher o que é bom pra gente e o que não é bom. Às vezes, o que é bom pra mim não é bom pra outra pessoa. E não tem problema desde que isso produza frutos bons para os dois lados. É importante que a gente tenha em mente que sempre há uma maneira de aprender com o que a gente está recebendo de fora. Ele diz, o dinheiro com que adquiristes o pão de hoje pode ter passado ontem pelas mãos de teu adversário maior, mas não deixa de ser uma bênção para a garantia da tua sustentação, pelo valor de que se lhe reveste.
Então, novamente, a gente tem que ouvir, prestar atenção, assimilar o que estão falando, o conhecimento, isso serve para tudo. E aí, dentro do nosso conhecimento, dizer se isso é bom ou se isso é ruim para a gente naquela determinada situação. Assim como o dinheiro. A gente não fica perguntando, da onde veio? Muitas vezes a gente nem sabe a origem do dinheiro que a gente recebeu. Às vezes a gente recebeu ele à conta de um salário, às vezes de uma herança, às vezes de um presente. Mas de qualquer maneira, a gente não fica perguntando se aquele papel ou se aquela moeda, da onde veio, quem trouxe, por que trouxe. Claro, a gente sabe que o papel em si, ele não tem esse valor. É claro que se a gente sabe que ele, da origem que ele veio, se ele veio de alguma coisa mal feita, que muitas vezes a gente fez, ou que outra pessoa fez, e a gente sabe que é um dinheiro que trouxe prejuízo para outros, aí a gente sabe a origem. Então aí a gente é responsável pelo uso que a gente vai fazer dele. Mas o papel em si não tem esse valor. Assim também, a mensagem de qualquer procedência que nos induza ao bem ou à verdade é sempre valiosa e santa em seus fundamentos, porque, usando-a em nossa alma e em nossa experiência, podemos adquirir os talentos eternos da sabedoria e do amor, por tratar-se de recurso salvador, nascido da infinita misericórdia de nosso Pai Celestial. Busquemos a luz onde se encontra e a treva não nos alcançará. Então, a mensagem é justamente para que a gente fixe o nosso pensamento no bem e no resultado bom que ele vai trazer para a gente. As ferramentas, dinheiro, conhecimento, inteligência, enfim, todos esses recursos são ferramentas que a gente usa para um propósito maior, que é melhorar a nós mesmos e ao mundo ao nosso redor. As ferramentas estão aí e como a gente usa é da nossa responsabilidade. Às vezes ela não veio de uma fonte tão pura e às vezes a gente não tem como saber, mas é nossa obrigação transformar tudo que chega às nossas mãos em algo que produza para o bem, que frutifique para o melhor para a gente e para todo mundo que estiver ao nosso redor. Que Jesus nos abençoe. E lembrando de fazer as nossas vibrações, mentalizando paz, harmonia, tranquilidade, fé, esperança, alegria em todos os lugares por onde os nossos pensamentos passarem. Que seja pelo nosso planeta Terra, pelo nosso Brasil, lembrando sempre de vibrar por aqueles que estão em situações mais difíceis que as nossas, pelos nossos vizinhos, pelos nossos parentes, por aqueles que estão doentes, que estão nos hospitais, por todos os lugares de sofrimento, que eles recebam os nossos pensamentos de luz. Lembrar sempre de vibrar pelo nosso lar, por aqueles que estão ao nosso redor, para que ali seja sempre um lugar de iluminação, de fé, de esperança para todos nós. E deixar uma vibração em branco para que o plano espiritual leve aonde for mais necessário. Não esquecendo de fazer uma vibração por nós mesmos para que a gente tenha fé e propósito na nossa vida. Possamos aprender sempre mais, praticar o Evangelho e que ele faça morada nos nossos corações. E assim a gente encerra mais um estudo, pedindo a Jesus que nos ilumine, que nos fortaleça, que nos dê a paz necessária para enfrentarmos os desafios do nosso dia a dia com alegria, com fé e esperança. Que Jesus esteja em nossos lares e em nossos corações, sempre acessível para que a gente possa se fortalecer e continuar a nossa caminhada com muita fé. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus.